Sejam louvados Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção e não fostes por vós atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e com fervor me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó meu doce protetor São José, mas dignai-vos acolher-o piedosamente. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. E hoje nós vamos, para a apresentação de José mais uma vez ao templo. Enquanto estava lendo, poderia perceber que a vida de São José é bem parecida com a vida de José, porque ele seguia as leis do templo, de apresentação no templo, de conduzir cada ano, como se fosse para renovar assim aquele compromisso na entrega ao Senhor. E assim como São José, os pais de São José o levavam, São José faz o mesmo caminho com o seu filho Jesus. José é conduzido ao templo do Senhor em Jerusalém. Aqui nós temos que ter em vista que aonde se adorava a Deus, era em Jerusalém, no templo. Nós temos alguns episódios do Evangelho que Jesus coloca assim como os judeus iam a Jerusalém e todo mundo se dirigia a Jerusalém para adorar a Deus. Tem um episódio, enquanto eu estava lendo esse trecho, eu lembrei quando a samaritana pergunta para Jesus: Senhor, aonde é que nós devemos adorar? E aí Jesus traz para a realidade da vida da samaritana que em todos os cantos Deus está, mas naquele tempo, os judeus, todos eles, um verdadeiro judeus e adorador do Deus de Abraão, de Isaac, como assim, eles iam a Jerusalém para adorar a Deus. Passando os dias da lei para a purificação das mulheres, os pais de José foram a Jerusalém para a purificação de Raquel e para a oferta. Sempre com a atenção lhe dava completa liberdade e jamais o importunava nessas horas. E só como olhava, ficava intensamente alegre, exprimindo essa alegria em termos de exaltação e agradecimento a Deus por essas dádivas todos que ele concedia ao seu filho. Jacó também observava essas atitudes estranhas do menino e se juntava a Raquel nas lágrimas de alegria. Os pais de José tiveram muitas satisfações durante seu crescimento e amava sobremaneira, comparando o santo com o outro José dos judeus, o patriarcas que o tornou vice-rei do Egito e que foi amado por seus pais acima dos seus outros filhos. Pode-se ver que o santo foi entre eles o amado e o preferido por Deus, que o amou também acima de todos os outros homens, pois o designou para que se tornasse pai do Verbo divino encarnado e o esposo de sua mãe. Enquanto José do Egito era cumulado de riquezas e elevados postos, o santo foi contemplado com a grande graça de santificação. O primeiro foi odiado por seus irmãos, e o segundo, com a morte dos pais, perdeu todas as suas riquezas e vagou por toda Jerusalém e foi forçado a aprender a arte de carpinteiro,
para poder ganhar sua vida. O do Egito era interpretado de sonhos e o santo tinha o seu anjo que o orientava e lhe dizia o que deveria fazer para agradar ao seu Deus e cumprir a sua vontade. O primeiro se tornou vice-rei na terra, enquanto que o segundo foi vice-deus no mundo. O do Egito foi extremamente fiel ao seu príncipe e manteve intocável sua esposa, enquanto que o de Nazaré foi fiel ao Espírito Santo e deixou imaculada sua divina esposa e se tornou seu protetor. Um deles armazenou alimentos para todo o povo e o outro manteve salvo o Altíssimo do povo eleito. O do Egito deu grandes satisfações aos seus pais e a de toda a nação, enquanto que o santo realizou tudo o que podia para o Verbo encarnado. Dedicou-lhes todas as suas fadigas e foi a grande alegria de sua mãe e conforto das almas fiéis em suas necessidades e agonias. O primeiro muito amou o seu rei, o segundo foi o mais amado e favorecido por seu Deus. Portanto, na terra jamais existiu alguém comparável ao santo, que fosse tão favorável e tão amado e protegido pelo Altíssimo. Somente sua santíssima e puríssima esposa foi mais sublime, virgem mãe, que foi do Verbo divino. Tendo José sido dotado de santas graças, não apenas deu grande satisfação para seus pais, mas fez também com que fosse alvo de graça advindas do amor que lhes tinha e lhes era extremamente agradecido. Se já em terna idade rezava por todos os pecadores, orava muito mais ainda por pais, tendo Deus atendido a todas essas suas preces. Quando Raquel conduzia seu filho para algum lugar onde ele pudesse ver o céu, via o menino muito satisfeito, olhando para cima, local onde fixava seus olhos e contente o festejava. Deixava ver se ali se encontrava seu grande tesouro. Quando sua mãe o notava aflito, conduzia-o a um desses lugares e ele então se acalmava. Ela deixava que ele assim permanecesse por algum tempo para não privá-lo dessa alegria, ocasião em que também se comprazia completamente a grandeza de Deus, contemplando as grandezas de Deus e sua admirável obra. A auréola luminosíssima que envolvia José ocasionou também muitos inimigos para ele, que se revoltava com o crescimento e suas virtudes, sendo que alguns deles desejaram mesmo matá-lo. As tentativas foram infrutíferas, pois José tinha a proteção do braço onipotente do Senhor e também dos 2 anjos que lhe destinara. Seus inimigos, vendo que não conseguiam seus objetivos,
passaram a promover brigas e discussões entre seus pais. Tentava esses que falaram também, pois eles, com grande virtude e temor a Deus, sabiam perfeitamente das maldades ocasionadas pelo demônio e o espantavam com suas orações. As preces de José eram muito poderosas, pois o anjo que Deus lhe destinara lhe dizia que o fiz fazer para combater seus inimigos, avisando-o também das ocasiões que executavam para introduzir discórdia em sua casa. E José seguia fielmente as instruções que o anjo lhe dava. Muitas vezes José elevava os seus braços para cima, como que desejava voar para o local onde se encontrava o seu tesouro. Em outras ocasiões, Raquel o via com suas mãos cruzadas em seu peito, posição essa que parecia abraçar com o seu Deus. Em suas mãos estava em posição de oração, e ele tão absorto que parecia totalmente concentrado em algo. Ela o deixava sossegado, e ele permanecia assim dias inteiros, contemplando a perfeição divina, e recebia instruções do anjo para que se tornasse em prece. Deus também, muito concedentemente, se continuava com José através do seu espírito. José crescia cada vez mais envolvido pelo amor de Deus, a Deus, e com o reconhecimento de suas obras divinas, tentando sempre atingir sua perfeição e santidade, para de alguma forma poder assemelhar-se a Ele. Além de corresponder ao seu amor, esforçava-se também por algumas formas de louvá-lo em seu corpo. E Deus atendeu também o seu último pedido, fazer com que todos andassem logo. Então nós temos aqui mais um episódio da vida de São José que nos ensina, né, a fazer a vontade de Deus. Deus nos concede também, como concedeu a São José, um anjo da guarda. Ele obedecia em tudo a Deus, mas era conduzido pelo seu anjo da guarda. Quantas e quantas vezes São José, né, foi tentado, foi criticado, mas ele era tanto unido a Deus que o inimigo não teve força, né, para fazer com que ele desistisse da graça que ele tinha recebido. Para mim hoje, a virtude de São José, né, é a intercessão, que ele interceda por nós, que ele nos dê essa graça de estarmos, né, também nós, ouvindo o nosso anjo da guarda, deixando ser conduzido por eles, e ter os nossos olhos, né, novamente voltado para o céu, com as nossas mãos, né, em forma de oração, se possível com nossos joelhos dobrados, né, para assim adorarmos e agradecermos a Deus pelo dom da nossa vida. E nós, né, terminamos mais este episódio da vida de São José, de intercessor, de alguém que estava, né, absorvido em Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós.